Bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui de novo para nosso último encontro, na verdade, da disciplina de processo de contratação de obras, projetos e serviços, né, de engenharia. Enfim, nós tivemos nos últimos encontros falando acerca de todo o processo, né? Nós vimos quais são todas as etapas que devem ser cumpridas, observadas, para que nós possamos fazer a contratação de uma obra. Só relembrando rapidamente, nós vimos que o primeiro passo é o estudo de viabilidade. É nesse momento que nós vamos avaliar, com base naqueles critérios da nossa atividade número 1, se o empreendimento ele é viável no ponto de vista socioambiental, se aquele terreno, se aquela obra, ela vai ser feita num local adequado, se o terreno não tem um córrego, se não vai ter que ter um corte muito grande de terra, se não vai ter que derrubar uma mata. Então, esse critério socioambiental nós devemos observar lá no estudo de viabilidade. Nós vamos verificar a questão socioeconômica. Aquele terreno é muito caro, é muito barato, é muito longe, é muito próximo, enfim, do valor do terreno com relação à obra que vai ser feita. Se aquele terreno é muito caro, para às vezes uma obra tão pequena, ou então não comporta uma escola de um porte muito grande naquele terreno, e essa avaliação. Depois nós vimos o critério sociocultural, o que representa aquilo para aquela região, quais os métodos construtivos utilizados costumeiramente ali, historicamente, quais os materiais que estão disponíveis, certo? Então, nós analisamos então o critério socioeconômico, socioambiental, né, sociopolítico, qual é dentro do espaço, fornecimento de energia, de esgoto, rede de telefonia, enfim. Lá no estudo de viabilidade, nós verificamos todas essas questões. Depois veio a etapa do termo de referência, que vocês também tiveram que fazer um termo de referência analisando esses critérios. O que é o termo de referência? É o material que vai dar base para que seja feita uma licitação. Né? Nos nossos últimos encontros, nós falamos do termo de referência para a contratação de um projeto. Né? E aí, tudo que deveria ser exigido ali naquele termo de referência. Vimos que na nossa última atividade, a atividade de número 3, pedia para que vocês fizessem para entregar para a comissão de licitação, é ela quem vai colocar isso em última instância no edital, uma exigência da qualificação técnica operacional de uma empresa e da qualificação técnica profissional de quem vai ser o responsável técnico pelo projeto. Hoje nós vamos continuar e eu pretendo, no decorrer do nosso bate-papo hoje, tirar algumas dúvidas que porventura vocês possam ter e já me adiantando sobre a nossa última atividade, que vai ser a elaboração de um cronograma físico-financeiro e depois a readequação do mesmo. Mas com o decorrer da nossa conversa aqui, vocês vão poder entender melhor essa última atividade. Sempre lembrando, não se desesperem, as atividades são simples, são exercícios de criatividade, lembrando que vocês vão fazê-los, todas essas atividades decorrem daquele primeiro terreno que vocês deveriam escolher para fazer uma escola, naquela metragem. Então, tudo decorre, tudo depende do terreno que vocês escolheram. Não há uma resposta única, fechada, porque é a situação hipotética que vocês imaginaram. Tá certo? Então, hoje nós vamos entrar num assunto bastante prático e gostoso, que primeiramente é a licitação, né, para a contratação de uma obra. E depois a contratação de uma obra. Como que vai se proceder todo esse caminho até recebimento da obra, certo? Então, nós começamos já trabalhando hoje com a licitação de obras de engenharia. E para nós iniciarmos uma licitação, é imprescindível definir corretamente o objeto que vai ser licitado. Ao caracterizar a obra por meio de um projeto completo, ao mesmo tempo em que se atende às exigências legais, assegura-se a execução eficiente e econômica do produto esperado. Né? Nós temos alguns requisitos técnicos
para a definição de um projeto para listar uma obra. Para começar a licitação de uma obra, nós temos que ter um projeto básico, conforme a orientação técnica da IBR 01/2006, a ART ou a RRT, né? A aprovação do projeto básico por todos os órgãos competentes envolvidos, como bombeiros, companhia de saneamento, companhia de energia elétrica, prefeitura e meio ambiente. Bom, para nós começarmos a nossa conversa hoje, nós temos que lembrar que a definição desse objeto tem que ser muito clara e precisa, para que não gere dúvida, né? Então, há algumas exigências legais para que nós possamos fazer a licitação de uma obra. Primeiramente, nós temos que ver se aquele objeto é ele mesmo, se não houve nenhuma alteração, se os projetos que comporão aquela licitação de obra não tiveram nenhuma readequação, nenhuma modernização, alguma nova norma que venha a pedir de alguma maneira diferente, por exemplo, uma entrada de energia, enfim, deve ser observado tudo isso. Antes de se licitar essa obra, que já tenha esses projetos que nós já licitamos, às vezes demora um período um pouco grande entre o estudo de viabilidade que foi feito lá atrás, que deu origem à licitação do projeto, né? Deu ensejo ao termo de referência, depois a licitação do projeto e depois a contratação. Então, estão feitos, contratados, o poder público já é dono, né, desses projetos, então agora ele vai licitar a obra em si. E para essa licitação nós precisamos ver isso, né, de antemão. Para quê? Para que futuramente não haja problema, né? Não vai ter que se fazer uma readequação desse projeto, então já se verifica antes. E se define exatamente o que se quer com esse objeto, tá? Então, essas situações que nós vimos aqui, né, esse projeto básico é uma orientação da OT-IBR, né, que nós acabamos de falar, e que é bastante importante que nós prestemos atenção nisso, né? É o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP, ele tem algumas orientações técnicas, e essa orientação técnica número 1 é que vai dizer o que é um projeto básico, o que compõe um projeto básico. Então, de posse desses itens que nós acabamos de falar aqui, que é o projeto básico, a RT ou o RRT, dos autores que produziram cada um dos projetos, e a aprovação desse projeto básico por todos esses órgãos, como eu falei, nós podemos tentar agora dar início para montar um edital. Então, primeiramente, verificar se o valor orçado é compatível com o previsto nos estudos preliminares e a dotação na lei orçamentária anual, no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Tudo isso tem que estar previamente definido, né? Como eu já falei em outros encontros, quando estamos falando de licitação, estamos falando da utilização de dinheiro que não é nosso, é o dinheiro da sociedade, é o dinheiro dos impostos, então há toda uma regulamentação orçamentária que a administração pública tem que seguir. Então aquela obra ela já tem que estar incluída nessas questões que eu falei anteriormente, na lei de diretrizes orçamentárias, se é uma obra que vai demorar mais de um ano no plano plurianual ou na lei orçamentária anual, aquele dinheiro, aquele valor já tem que estar previsto, separado. No encontro passado eu falei do quadro de detalhamento da despesa, né, das informações dessa documentação orçamentária que nós precisamos para fazer a licitação dos projetos, nós também teremos que ter esse cuidado agora na licitação das obras. Vocês vão ver que eu vou acabar repetindo alguns assuntos que nós tratamos na licitação de projetos, só que agora trata-se de licitação de obra. Então, o que abunda não prejudica, nós vamos repetir para que vocês possam lembrar exatamente do que nós já falamos para projetos, né, e que valem também para as obras. Então, logo se inicie, se verifique se essa obra está lá definida já nessas questões orçamentárias, aí nós teremos um novo momento, que é avaliar a vantagem de parcelar esse objeto,
porque por vezes nós não podemos fazer um fracionamento, mas podemos parcelar esse objeto na licitação. Escolher a forma de execução, se ela vai ser direta ou indireta. Escolher o regime de execução, se vai ser por preço global ou preço unitário. Tudo isso tem que estar determinado já nesse momento aí que nós estamos iniciando para fazer o procedimento licitatório. Temos que compatibilizar o cronograma de desembolso que nós temos lá nessas questões orçamentárias que eu acabei de falar, com os prazos de execução da obra. Estabelecer critérios de aceitabilidade de preços, né? Os preços, quando nós falamos o preço que vai ser colocado para a realização, para a execução da obra, ele tem que ser um preço compatível para que possa ser levado a efeito. A administração ela sempre pode estabelecer um preço máximo. Sim, porque nós, né, vamos deixar lá escrito que o valor máximo que a administração deseja pagar para fazer aquela obra, por exemplo, são 4 milhões. Então, alguma empresa que vai participar, se ela apresentar um valor de 4 milhões e 200, ela já vai ser desclassificada, porque o valor que ela está apresentando é mais alto do que aquele que a administração deseja pagar. Da onde que saiu esse valor? Da nossa equipe técnica, dos engenheiros, dos arquitetos, que fazem orçamento, fazem a planilha, fizeram o levantamento, analisaram os projetos, viram qual é o valor, com base nas tabelas que existem, né? A CEIU, ela publica umas tabelas de valores desses insumos que servirão de base para fazer a contratação, fazer a composição do custo de uma obra. Então, é importante que seja verificado isso também, né? Nesse estabelecimento aí da aceitabilidade de preços. Quer dizer, nós não podemos aceitar uma empresa que vai pagar a mais. No artigo 48 da Lei 8666, existe ali a menção nos parágrafos 1º e 2º do preço inexequível. O preço inexequível é aquele que, a partir de um cálculo feito com os dados que constam tanto na 8666 como na 15.608, que é a Lei do Estado do Paraná, vai ser feito um cálculo a partir do valor oferecido por todas as empresas. Eu não vou adentrar neste mérito, porque lá na frente, quando vocês forem ter a disciplina de licitação, vocês vão ter exatamente a explicação de como acontece esse cálculo. Então, se o preço é inexequível, ele vai dar um preço muito menor do que o que poderia ser factível, digamos assim. A empresa vai ter que comprovar que ela pode fazer aquela obra por aquele valor. Declarar, inclusive, como que ela consegue chegar naqueles valores. Não é? Então, esse valor, essa aceitabilidade de preço passa por esses dois parâmetros. A empresa não pode ofertar um preço maior do que o preço máximo colocado pela administração e ela também não pode dar um preço tão baixo que, comparativamente com as outras empresas, fique de maneira inexequível. Quer dizer, ela vai ter que comprovar muito que ela conseguirá fazer aquilo. Eu acho que eu já dei esse exemplo no nosso último encontro, quando eu falei de uma empresa que ela ganhou uma licitação para fazer quadras poliesportivas. No cálculo deu que era inexequível o valor apresentado por ela. Foi oportunizado a essa empresa que ela demonstrasse que ela teria condições de fazer as obras, né, porque eram várias, era um registro de preços, a partir daquele valor. E aí ela comprovou, porque na verdade essa empresa, ela tem uma outra empresa que faz esses pré-moldados, então para ela sairia por preço de custo, por isso ela podia fazer as quadras com aquele valor. E ela nunca deu problema, ela ganhou a licitação, fez todas as quadras e nós, né, a população, agradecemos porque pagamos bem mais barato. Então, é possível, quando o preço é inexequível, né, através do cálculo feito, se a empresa conseguir comprovar que ela vai ter condições de entregar a obra
com aquele preço ofertado, não há problema. Claro que, se ela não conseguir, aí ela vai ser penalizada de acordo com o que está disposto. Eu já comentei também que todos os nossos contratos de edificações, lá da Paraná Edificações, são feitos com base nas condições gerais de contrato, que é um livretinho que está à disposição lá naqueles cadernos orientadores e que ali eles disciplinam todo o contrato. Ao invés de nós elaborarmos um contrato com 12, 15, 20 páginas, nós fazemos um contrato que tem 2, 3 páginas, que é onde nós colocamos só o básico. O restante da normatização está nessas condições gerais de contrato, que disciplinam a conduta do fiscal, todo o procedimento para aditivos, enfim, é muito interessante. Vale a pena vocês darem uma lida lá nos cadernos orientadores, que estão tanto no site da Paraná Edificações, quanto no site da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Se não me engano, é o caderno número 8, que tem essas condições gerais de contratos, certo? Estabelecer requisitos de qualificação técnica das proponentes. Esse item, nós já vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, que ele, na verdade, diz respeito ao trabalho que vocês têm que entregar, né, da atividade número 3. Depois de definida a questão do projeto básico, enfim, que nós já falamos ali, as questões orçamentárias, vai se passar para um outro momento, que é a nomeação da comissão de licitação. Da mesma maneira como nós falamos lá nos projetos, a comissão de licitação para a contratação de uma obra, ela pode ser permanente ou ela pode ser temporária. Lembrando que, se ela for permanente, de preferência, no mínimo 2 membros efetivos dos quadros e pode ser um funcionário que não seja de carreira, que seja um funcionário que tem um cargo em comissão. E é vedada a recondução de todos os membros dessa comissão para o ano subsequente. Então, a cada ano, se for uma comissão permanente, deverá se trocar um dos membros, né? E aí essa comissão é que vai analisar e vai conduzir todo o procedimento licitatório. Tanto na Paraná Edificações quanto na CEIU e nos demais órgãos, existe um setor de licitações, convênios e contratos que faz todo esse procedimento. Então, é uma condição sine qua non, tem que ter dentro do processo de licitação a comissão designada por um ato próprio, né? Tem órgãos que fazem uma portaria, na secretaria nós fazemos uma resolução nomeando essa comissão de licitação permanente, certo? Então é muito importante que seja nomeada essa comissão. A necessidade dessa comissão nomeada está lá disciplinada no artigo 30 da Lei 15.608. Mas na 866 também tem. Preparar elementos técnicos para a licitação de obra. Então, ato contínuo à nomeação da comissão de licitação, os autos deverão ser encaminhados ao setor de engenharia para a preparação dos elementos técnicos instrutores para que possam ser apuradas as necessidades. Primeiro ali, é necessário verificar a denominação correta do próprio. Vejam, quando nós licitamos, vamos licitar uma obra, nós temos que ter muito clara onde é que vai ser a localização desta obra. Tá? Então, é uma condição bastante sumária, né? Que eu não posso tomar nenhuma outra providência se eu não souber exatamente o nome do próprio. Colégio Estadual Júlia Vanderlei, se for um hospital municipal, enfim, da onde o nome exatamente do próprio, do qual vai sofrer ou a reforma, ou se vai ser uma obra nova ou uma ampliação. Mas tem que estar designado o nome, o logradouro, o número, o CEP, o bairro, o nome da cidade, tudo direitinho, né? Para as obras, os terrenos rurais, a lei estabelece, ela preconiza
uma necessidade de um georreferenciamento, né? Para os terrenos urbanos não há, mas é bastante interessante, né? Então, nós temos que levar em conta o número, o bairro, a cidade, o CEP, além de outra referência que seja importante que se possa citar aí. Esses dados são encontrados via de regra nas prefeituras, mas pode acontecer que haja divergência entre a informação da prefeitura com a informação que há no registro de imóveis. Eu falei das coordenadas georreferenciadas do terreno. A Lei 10.267 de 2001 determina que todos os imóveis rurais estão obrigados a fazer o georreferenciamento desde 2010. Entretanto, é importante que os urbanos também sejam georreferenciados, né? O que facilitará sobremaneira o cadastro desses imóveis junto ao patrimônio do Estado. Relatório fotográfico do terreno. Quando nós falamos lá no estudo de viabilidade, nós já falamos que era interessante que no estudo de viabilidade houvesse um relatório fotográfico com coordenadas georreferenciadas. Eu passei para vocês o modelo que a arquiteta Silvia, da Paraná Edificações, nos disponibilizou, que é o modelo que ela indica para todos os órgãos que querem fazer o seu estudo de viabilidade. Então, ali já se preconiza a necessidade de colocar umas fotos, né, o relatório fotográfico, bem como as coordenadas. Hoje isso é muito mais fácil, né? Com a internet a gente tem acesso com maior facilidade. E se não foi, porque teoricamente já teria, se é um processo bem instruído, um processo bem montado para fazer uma licitação, lá no estudo de viabilidade já tinham as fotos e já tinham essas coordenadas todas que nós acabamos de falar, né? Se não tem, agora é o momento de se fazer. É importante que nós lembremos que se há um lapso temporal bastante grande entre o estudo de viabilidade até agora, o momento de contratação, de licitação desta obra, é importante que a gente verifique, vá em loco novamente, ver se aquelas características ainda permanecem, né? Às vezes, se é um terreno mais afastado, tem que verificar se não há ninguém morando, se não houve nenhuma invasão, tá certo? Então, bastante necessário esse momento. Porque, vejam, às vezes um órgão da administração faz um estudo de viabilidade, termo de referência, licita esses projetos e, por entendimento político de quem esteja governando naquele momento, se verifica que não se quer fazer aquele empreendimento naquele dado momento. Ficam lá guardados os projetos. Passa o tempo, vem uma nova gestão, descobre os projetos e diz assim, vamos licitar a obra. Então, é importante se fazer uma nova avaliação de todos aqueles quesitos para ver se permanecem as mesmas situações que foram encontradas no momento do estudo de viabilidade. Muita coisa pode mudar, né? Às vezes isso fica engavetado por 3 anos, mais ainda. Então, é importante que se veja, se verifique novamente isso, né? A documentação do imóvel. Quando da licitação dos projetos, já deveria ter sido juntada aos autos a matrícula do registro do imóvel onde se pretende executar a obra. Nós já falamos sobre esse documento lá no estudo de viabilidade, mas vamos repetir aqui porque isso é muito, muito, muito interessante e importante. Vocês vão dizer que eu sempre falo que é importante, mas é porque é mesmo. Não se pode, de maneira alguma, construir em um terreno que não seja do Estado, né? Então, a não ser que haja um convênio. Vejam, se a prefeitura de um determinado município faz um convênio com o governo do Estado, dizendo que, dentre as suas obrigações, está de entregar um terreno na determinada característica que for exigida para a construção, enfim, daquela escola, daquele hospital, daquela penitenciária. Então, digamos que há um convênio, aí não há problema, porque o convênio prevê essa cessão. Se não, gente, há que verificar
o registro de imóveis, tirar a matrícula atualizada do imóvel, para aí sim eu continuar, né, o procedimento. Sempre lembrando que na administração pública há alternância de poder. Entra uma determinada gestão, ela pode se afastar, vem outra, aqueles projetos ficam esquecidos e a situação fática do terreno pode ser alterada sobremaneira. Então, é interessante que se faça uma nova verificação documental para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável, né? É veementemente proibido o início do procedimento licitatório da obra se essa situação da regularidade do terreno não for verificada. Os projetos, então, devem ser apresentados no modelo da CEIU e aprovados pelos órgãos competentes, né, elaborados de acordo com aquela orientação técnica da IBRAOP, que é a 01 de 2006. Essa orientação do IBRAOP, né, do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras, tem o condão de uniformizar o entendimento quanto ao que é um projeto básico, certo? E essa uniformização, ela é importante porque não se sabia, cada órgão, cada pessoa entendia, tinha uma visão do que seria o projeto básico. Então, o Tribunal de Contas da União, ele chamou para si essa responsabilidade. Fez uma comissão, juntou várias pessoas de vários setores da administração pública, inclusive o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, para verificar algumas questões atinentes às obras, tanto de edificações como de rodovias, e aí determinar o que é um projeto básico, o que tem que ter ali, o que tem que conter nele. Certo? E aí saiu essa orientação técnica. Veja, gente, é uma orientação, não é uma lei. Se tem uma cidade ou se há um estado que tem a definição de projeto básico diferente e adota e vai atrás disso com fundamentação, né, não pode essa orientação técnica se sobrepor a uma lei. Ela pode agir ali de maneira suplementar, aonde faltar a regulamentação, ela regulamentará. Mas o Tribunal de Contas do Estado do Paraná adota essa definição do projeto básico feito pelo IBRAOP para a sua análise de contas das obras. Então, toda obra, para ser licitada, tem que ter um projeto básico nesses moldes que o IBRAOP fez. Se vocês acessarem lá o site do IBRAOP, vai ter exatamente essa orientação número 1 de 2006. E o que vem a ser um projeto básico? É o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser executada, atendendo às normas técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento. Então, essa é a definição de projeto básico dada pelo IBRAOP e aceita pelo Tribunal de Contas também do Estado do Paraná. Nós vamos dar um intervalinho agora e daqui a pouco nós voltamos. Bom, cá estamos nós outra vez. Como nós estávamos falando, então, todas as peças do projeto básico lá têm que estar devidamente, devem ser feitas por um profissional habilitado que vai recolher a RT ou o RRT, né, daquela obra
que ele vai trabalhar ou daquele projeto. Então, isso vai ser verificado com bastante atenção e não pode se esquecer, então, desta ART e do RRT do projeto básico também. O conteúdo, então, técnico do projeto básico, né, de acordo com o IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria das Obras Públicas. Então, as pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identificação contendo denominação e local da obra, nome da entidade executora, tipo de projeto, data e nome do responsável técnico, número de registro e a sua assinatura. O que é um desenho? É a representação gráfica do objeto e demonstra formas, dimensões, funcionamento e especificações. Às vezes, para vocês, pode parecer ululante, né? Super claro. Nossa, mas que dúvida que há nisso. Mas o IBRAOP edita essas orientações técnicas justamente por ter muita divergência do que quer dizer essas coisas. Então, ele vem e dá esses conceitos, esclarece exatamente quais são os elementos técnicos, enfim, o que é um desenho, o que é uma planilha, para que não haja dúvida com relação a isso. E essas orientações técnicas do IBRAOP foram adotadas, como eu já falei, pelo Tribunal de Contas no momento em de fiscalizar uma obra. Quando o Tribunal de Contas sai a campo para verificar uma obra, né, a execução de uma obra, ele vai levar em conta, então, esses aspectos e esses conceitos que o IBRAOP coloca. Então, eu volto a dizer, isso não é uma lei, não é uma regra, é uma orientação técnica, porque foi feita a partir de várias pessoas estudando o mesmo tema, certo? Então, não há uma obrigatoriedade. Então, desenho é a representação gráfica, né? Demonstra as formas. O memorial descritivo é a descrição da obra ou serviço em forma de texto, com justificativas e soluções referentes aos desenhos. Especificação técnica se presta a esclarecer e determinar todas as condições que deverão ser seguidas na execução dos trabalhos, né? Orçamento, avaliação do custo total da obra. Isso é super interessante, porque quando eu vou fazer uma licitação de uma obra, eu tenho que saber exatamente, ou muito próximo, do que eu vou gastar. Lembram que eu falei que toda despesa feita pela administração, ela deve estar prevista na lei orçamentária anual, na LOA, no plano plurianual, se for passar de um ano para o outro, e também na lei de diretrizes orçamentárias. Essas exigências, elas, então, têm que ser oriundas para eu poder colocar lá no meu plano plurianual ou na minha lei orçamentária. Eu tenho que dizer, a escola que eu vou construir vai custar 6 milhões. Eu tenho que ter uma noção. Né? Então, através do orçamento é que nós podemos ter essa visão. Gente, é imprescindível o trabalho de vocês nesse momento, né? Porque um orçamento bem feito, ele não dá ensejo a aditivos futuros. Prazos bem colocados não necessitarão aí de estar interrompendo o trabalho para fazer um pedido, uma solicitação de termo aditivo, certo? Dentro do organismo que vocês estiverem trabalhando, quando vocês pegarem elementos técnicos para fazer uma licitação, verifiquem com amor, com cuidado, com atenção, se aquele prazo que ali vocês vão estabelecer é um prazo factível ou não, ou é uma ficção da minha cabeça. Eu não vou conseguir fazer aquela escola em um ano. Eu tenho que usar 1 ano e meio para fazer. Ela é muito grande. Ou eu não consigo fazer essa reforma em 30 dias. Eu vou levar 15 só para desocupar todo lugar e tudo mais, certo? Então, é bem importante que quando estiver sendo feito a parte dos elementos técnicos, seja verificado mesmo a questão fática, a questão da possibilidade jurídica e de fato, para eu poder fazer aquilo. Eu não posso simplesmente jogar.
Eu já vi, gente, algumas coisas em alguns lugares, muito no chute mesmo, vulgarmente falando, né? As pessoas chutam um valor aproximado, enfim, um prazo aproximado, e aí todo um esquema, lembrando para vocês que nós vivemos numa rede, numa teia, né? Que tudo é interligado, que as minhas ações, as ações de vocês repercutem em toda a sociedade. Então, os elementos técnicos instrutores do processo de licitação, do procedimento de licitação, eles são assim, o gen de tudo. Se eles vêm tortos, se eles vêm defeituosos, com prazos não compatíveis, com valores ínfimos, vai ser difícil, né? Primeiro eu atrair empresas que queiram fazer a obra. Se eu coloco o preço lá embaixo, né? Então o preço tem que ser real. E da mesma maneira, o prazo para essa execução, certo? Então, essa planilha de custos e serviços, ela sintetiza o orçamento e deve conter discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial. O custo total orçado representado pela soma dos custos parciais de cada serviço e ou material. Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA ou no CAL e a assinatura. Então vejam que esse orçamento, ele é, assim, metade, eu diria, do sucesso do meu processo todo. Porque se o orçamento está com problema, todo o meu resto vai ter problema. Se eu fiz um orçamento dizendo que custaria 3 milhões de reais para fazer uma ampliação, ou uma escola pequena, nova, né? E eu vou gastar 6, como é que vai acontecer isso? Já de cara não vai dar certo. Então, nós não podemos ficar jogando com a sorte, né? Nós temos que trabalhar com a realidade, com os cálculos corretos. Composição de custo unitário de serviço, que define o valor financeiro a ser gasto no empreendimento e conterá a discriminação de cada insumo, seu preço e o custo unitário do serviço. Cronograma físico-financeiro. Ele é a representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra, demonstrando em cada período o percentual físico a ser executado e o valor respectivo, né, para que vai ser despendido. Então, o cronograma físico-financeiro, ele faz parte do contrato, ele é parte integrante do meu contrato. O que eu vou disciplinar, o que eu vou fazer neste cronograma? Eu vou colocar quantos % da obra deverão estar realizados em 30 dias e qual o valor correspondente, por isso físico-financeiro. Quanto vai estar fisicamente pronta a obra e financeiramente quanto aquilo corresponde, quanto a administração tem que desembolsar para fazer aquele trabalho. Eu trouxe um modelinho de cronograma físico-financeiro e eu vou disponibilizar lá para vocês, aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou disponibilizar, ele é feito de colunas, né? E eu disponibilizo para vocês lá nos materiais complementares depois, um exemplo, né? Vocês vão ter que fazer um cronograma físico-financeiro para aquela obra hipotética de vocês, como última atividade. Então, vocês vão ter que imaginar quais são os serviços, né, desta obra e quais são as etapas de elaboração dessa obra. Vocês, muito melhores do que eu, sabem fazer isso, né? Vocês vão entender qual é a cronologia dos serviços, vão montar ali quantos %. No site da Paraná Edificações tem um modelo de cronograma. Então, vocês podem acessar lá e pegar o modelo para fazer o de vocês, tá certo? Lembrando que o que vocês vão fazer tem a ver com aquele primeiro exercício, com aquele terreno que vocês escolheram, com aquela escola que vai ser construída, tá certo? Vocês vão ter que exigir dos profissionais que querem licitar com vocês uma qualificação técnica, profissional, né? Quer dizer, alguém que já tenha feito aquela atividade igual, né? Com as mesmas características
e a empresa também já tenha feito. A lei possibilita que a gente exija as duas coisas no momento de se fazer a licitação. Então, o cronograma físico-financeiro vai demonstrar todo esse andamento. Eu tenho que pensar nisso tudo, né, para fazer a minha licitação. O licenciamento prévio ambiental. Se há necessidade de um licenciamento para esta obra, né, isso já foi feito lá no estudo de viabilidade, né? Então, se não há, a gente não precisa agora, de novo, fazer o que já foi feito no momento anterior. O orçamento conforme o modelo CIO. O orçamento, como nós já falamos, como o cronograma físico-financeiro, também é parte integrante do projeto básico e deve ser elaborado por um profissional habilitado, sendo condição para a licitação de obras e serviços de engenharia, posto que, nesse momento, é que vocês vão poder planejar o quanto vai ser gasto. Então, quando se faz orçamento, se planeja, se vê quanto que se vai gastar para fazer aquela obra, né? Aí eu vou inserir na minha lei, né? Vou lá na lei de diretrizes orçamentárias, na LOA que vai ser votada, e insiro lá a rubrica daquela obra, daquilo que eu desejo fazer. Levando sempre muito em conta que um orçamento que não leve em conta todos esses critérios que nós falamos, dos insumos, do modelo e tudo mais, vocês vão ter uma aula, um módulo especialmente de orçamento, e aí vocês poderão conversar mais sobre isso lá na frente. Planilha de serviços sintética, planilha de serviços analítica, relatórios de cotações de insumos, folha de fechamento, composição de BDI. Está aí um assunto muito interessante, composição de BDI, que também vocês vão trabalhar mais para frente, mas é interessantíssimo esse assunto. Composição dos encargos sociais, o que isso representa no custo da obra. Declaração do orçamentista quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos das planilhas orçamentárias com os quantitativos dos projetos de engenharia e os referenciais de custos de acordo com a resolução da CIU. Então, lá tem a resolução que vai tratar dos orçamentos. Tem que ter também a ART ou a RRT do CAL, né? Então, o cronograma de obras, como nós já falamos agora há pouco, deverá ser feito de acordo com o modelo que está lá no site da CIU ou da Paraná Edificações, devendo prever parcelas a cada 30 dias, mantendo coerência com a execução dos serviços de cada parcela. Então, isso é bastante claro, né, de se entender. Cada etapa vai ter 30 dias. A empresa vai receber a cada 30 dias o serviço que ela realizou. E aí, vai ser colocado lá no cronograma. Cumpriu com aquela meta, recebe o valor correspondente da parcela. Não cumpriu, atrasou, multa. Volto a falar aqui que a multa é uma defesa do fiscal. Porque depois o tribunal pode sim questionar por que não foi multada a empresa se ela estava inadimplente. Porque a partir do momento que a empresa não entrega o trabalho no dia, eu, fiscal, não consigo medir o trabalho realizado naquele período, então tem a multa prevista lá nas condições gerais de contrato. Não é nada que a empresa não soubesse. Então, deve perceber aí que essas parcelas a cada 30 dias, elas têm que ter uma coerência com a execução dos serviços de cada parcela. De novo aqui, a anotação da responsabilidade técnica, né, ou o registro da responsabilidade técnica, tem que ser recolhido em todas as etapas, não sei se vocês repararam. Lá daquele profissional que fez o projeto, agora do profissional que fez o orçamento, do profissional que vai licitar a obra, que vai atender, fiscalizar, e
do técnico, né, do engenheiro daquela empresa que está fazendo a obra. Então, são algumas etapas que todas elas necessitam da RT ou do RRT. Indicação do acervo técnico mínimo a ser exigido. A lei permite que a administração exija no edital tanto a comprovação de que a empresa possui a capacidade técnica operacional, quanto a capacidade técnico-profissional, conforme o caso concreto, devendo motivar este ato para que fique demonstrado que não fere o princípio da isonomia. Então, isso aqui é o que vocês vão ter que realizar, né? O trabalho da número 3 que vocês tiveram, que vai ser demonstrar que a empresa tem essa capacidade, mediante um atestado fornecido pelo CREA ou pelo CAL, que comprove que essa empresa, que ela executou os serviços compatíveis com os exigidos ali no edital. Então, nós temos duas coisas interessantes aqui. A divisão capacidade técnica operacional é da empresa. A empresa vai ter que demonstrar, através desses atestados, de que ela já construiu. Digamos que seja lá, no exemplo que nós demos, a construção de uma escola de 2.000 metros quadrados. A empresa vai ter que demonstrar, num acervo que ela tenha, que a parcela de maior relevância dela naquele acervo é a construção de uma escola. Mas veja, eu não construí uma escola, mas eu construí um edifício que tem 3.000 metros quadrados. Gente, quem constrói uma escola, constrói um edifício, constrói um hospital, só que com uma pequena diferença, né? Aqui eu tenho que retomar. Um hospital tem inúmeras especificidades, né? De centro cirúrgico, colocação de pisos, revestimentos, autoclaves, enfim, são situações bastante específicas. Então, para se construir um hospital, eu, teoricamente, tenho que exigir um acervo de uma empresa que já tenha construído um hospital, tá? Então, não dá para perder isso de vista. Essa qualificação que vocês vão fazer, vocês vão ter que pegar lá um modelo, né? E exigir. No termo de referência que eu passei para vocês, o modelo, está lá nos nossos materiais complementares, lá tem a exigência dos profissionais. É bastante interessante, só que agora vocês têm que levar em conta o que vocês escolheram, mas ali tem um modelinho, a justificativa, o que vocês vão exigir. Então, se é uma escola de 2.000 metros, a parcela de maior relevância é uma empresa que tenha construído uma escola ou construído um prédio, um edifício de 2.000 metros quadrados, né? E da mesma forma, a qualificação técnica profissional. Essa diz respeito ao engenheiro, ao arquiteto, ou a engenheira ou a arquiteta, né? Não diz respeito à empresa. O que acontecia muitas vezes? Pessoas iam abrindo, fechando empresas, através de situações não muito bacanas, e aí só contratavam engenheiros novos que tivessem acervo e traziam para dentro de novas empresas. Cada semana abria uma empresa, desculpa o exagero, não a cada semana, mas volta e meia abria uma empresa nova. Pegava um outro engenheiro, mete bala, vamos lá, né? E não é bem assim. Por isso que é uma segurança para a administração exigir as duas coisas. Porque aí vai ter que ser uma empresa idônea, que já tenha feito aquilo, e vai ter que ser um profissional idôneo, que também já tenha trabalhado com aquela situação, né? Então, nesse momento, a capacidade técnica operacional, que vai ser comprovada mediante a apresentação do atestado, ela demonstra a preocupação do legislador não só com o profissional, mas com a empresa que está ali trabalhando naquela obra. Verifique-se que, ao se tratar, então, de capacidade técnica operacional, os atestados devem ser emitidos em nome da empresa licitante e não em nome dos seus profissionais. Não é isso que nós queremos. Capacidade técnico-profissional diz respeito, então, à capacidade técnica dos profissionais pertencentes ao quadro permanente da licitante. Esse permanentes ao quadro
permanente, né, da licitante. Isso quer dizer o quê? Que tem que ser a carteira assinada, né, por todas aquelas regras da CLT? Não. Às vezes, esse profissional tem um contrato de prestação de serviços com aquela empresa. E essa empresa vai participar da licitação. Ela deve demonstrar que ela tem. Ela mostra o contrato de prestação de serviços entre esse profissional e essa empresa. Então, tem que ser feita essa demonstração. É bastante importante. Demonstração de capacidade técnico-profissional é realizada através de certidões que atestem que os profissionais da empresa têm experiência de atuação em obras ou serviços de engenharia de igual ou superior complexidade dos serviços de maior relevância e valor significativo do objeto que está sendo licitado. Certo? Então, a parcela de maior relevância é a construção toda essa área. Não é a troca de um telhado, não é a instalação de um ar-condicionado, mas a construção de uma escola toda. O processo licitatório. Bom, até agora nós falamos da elaboração dos elementos técnicos. Gente, é uma bênção a hora que chega no setor de licitações, os elementos técnicos redondinhos, certinhos, com prazos, com preços, com definição clara do objeto. Pelo amor de Deus, não deixem ir à licitação um projeto que não esteja claro o seu termo de referência, que não diga ali na exigência do edital exatamente o que se espera da empresa. Certo? Lembram que eu falei na última aula? Se eu mandasse vocês fecharem os olhos e pensassem numa cadeira, muito possivelmente eu teria dezenas, centenas de cadeiras diferentes, se eu fosse analisar cada uma delas. Porque nós temos pensamentos diferentes, interpretações diferenciadas, que aí não nos ajudam a levar, então, adiante com efeito esse trabalho realizado aí, então, pela comissão de licitação. Processo licitatório. O que é esse processo licitatório? É o iterim que vai desenvolver desde a chegada dos documentos, o que a pessoa está realizando, desenvolvendo, plantando, colhendo, né? Até a questão de coisas mais refinadas. Então, o processo licitatório, primeiro, como que vai fazer? Anexar elementos técnicos para a obra, elaborar a minuta do edital de licitação, analisar o edital de licitação, aprovar o edital, indicar o recurso orçamentário, verificar a disponibilidade financeira. Todos esses itens aí nós falamos no encontro passado, que era a mesma coisa que aconteceria para os projetos. Então, quando vocês foram fazer uma licitação de projetos, lembrei, uma colega me pediu para que eu disponibilizasse para vocês uma licitação. Não é necessário, pessoas. Existe um site que é do Estado, que é www.comprasparaná, tudo junto e sem acento, .pr.gov.br. Então, se vocês lançarem lá no Google Compras Paraná, ele já vai dar acesso. No Compras Paraná já tem vários modelos de licitações, porque ali é que nós postamos todas as licitações de projetos, de obras, enfim, de várias coisas. Todos os órgãos postam aí neste site Compras Paraná as suas licitações. É uma exigência que nós temos, então, portanto, nós fazemos isso. Então, quando vocês viram lá, verificaram a licitação de projetos, nós temos que lembrar que precisa anexar os elementos técnicos, elaborar a minuta do edital de licitação. Quem vai fazer isso? O órgão, né? O setor de licitações e convênios e contratos de cada órgão vai elaborar essa minuta do edital. Com base no quê? Nos elementos técnicos que vocês deram. Aí há uma análise do edital,
né, que é feita normalmente pelo jurídico de cada órgão. Esse jurídico vai analisar e vai fazer um parecer acerca da legalidade daquele edital. O jurídico vai verificar se contém todos os elementos que a lei exige para um edital. Então, quando vocês entrarem lá na Lei 15.608, tem fase interna, fase externa, todos os procedimentos, todas as observações que devem estar contidas nos editais, tanto para licitar um projeto, como para licitar uma obra, né, para executar uma obra. Então, as exigências legais são as mesmas. Aí, antes de se disponibilizar esse edital para as pessoas adquirirem, há que se indicar o recurso orçamentário, quer dizer, está na lei, no plano plurianual ou no ano de tal, certo? Está lá já definido o que vai ser necessário. Tem que indicar, então, o recurso e verificar a disponibilidade financeira. A indicação desse recurso, dizendo lá que há na lei orçamentária, e, né, em conformidade com a lei 123, diz de onde está tirando a quantia de dinheiro. Então, essa quantia é retirada, né? E aí vai se verificar se há disponibilidade financeira junto à Secretaria da Fazenda Pública. Consultar a Casa Civil. Primeiro nós vemos se está no orçamento, daí nós vemos se há disponibilidade financeira. Se é uma autarquia, a autarquia tem recursos próprios, tem a sua própria fonte de recursos. Então não precisa ir até a Cefa para pedir a declaração de que tem dinheiro, o próprio órgão já faz. No caso das secretarias, não. A própria Cefa, por ser um dinheiro único, é que vai informar se há aquele dinheiro separado, certo? Então, verifica-se isso, se disponibiliza, na verdade, esse dinheiro, se consulta a Casa Civil. Lembram do decreto que eu comentei, 6191, e que também agora nós temos o 8622, que tem que dizer que os processos com custo superior a R$250 mil, excetuando-se aí a Secretaria da Saúde, que o seu secretário tem autonomia de 1 milhão para autorização de licitações. Se não, vai para a Casa Civil. Aí o secretário ou o diretor-geral assinam o edital. A publicação deste aviso para que as partes tenham vistas ao edital e aos seus elementos técnicos. Se houver alguma dúvida, né, vai ter que ser definido aí. Nós vamos dar mais uma pausa pequena para tomar uma água e já voltamos, certo? Bom, nós vimos ali anteriormente que após essa consulta à Casa Civil, se elabora o edital com base nos elementos técnicos que foram fornecidos pelos engenheiros, arquitetos, aí se elabora esse edital e se disponibiliza, abre vistas, né, para que as pessoas possam analisar, verificar os elementos técnicos, né, e ver se tem alguma situação que não está batendo, porque às vezes nós podemos nos enganar, né? Por mais cuidado que se tome na elaboração do edital, na confecção dos seus elementos técnicos, às vezes alguma empresa pode questionar. Eu já ouvi uma situação assim, a empresa estava assinando o contrato para fazer uma determinada obra lá com 30 dias. Ela disse assim, não, já vou pedir prazo. Vou pedir um aditivo de prazo, porque esse prazo aqui não dá para fazer. Eu falei, espera aí, mas por que o senhor não impugnou o edital no momento adequado, dizendo que 30 dias não era um prazo interessante, possível para fazer? Ele falou, não, mas veja, eu vou ter que ter 4 equipes para fazer determinada obra lá, enfim, que eram em lugares diferentes. Eu falei, sim, mas imagine quantas empresas poderiam ter participado se o prazo fosse mais elástico, maior, não é? Então, no momento adequado, a empresa
os interessados podem, sim, e devem fazer a impugnação do edital. Então, esse momento que fica aberto para as vistas, né, para vistas das empresas, para que elas verifiquem os projetos, tem tudo lá nesse site do Compras Paraná, que eu mencionei há pouco, né? Então, se vocês entrarem lá, vocês vão poder abrir o edital, aí vocês podem abrir os projetos, podem verificar tudo que está lá disponibilizado, e aí, se a empresa tem interesse, ela acaba participando da licitação. Então, depois que esse edital lá, né, está disponível, vem a data marcada. Como nós falamos no nosso encontro passado, nós temos modalidades diferentes de licitação, né? Essas modalidades lá, concorrência, convite, tomada de preço, enfim, cada uma tem um prazo que tem que ficar publicado antes da abertura. Então, no caso da concorrência, são 30 dias. Então, se publica, nós vimos ali no slide, né? Que depois que é assinado o edital pelo diretor-geral ou pelo secretária, dependendo do órgão, né? Que assina o edital, ele é publicado. Esse tempo, então, fica 30 dias disponível. É o princípio da informação, da publicidade. As pessoas têm que saber, têm que tornar público que a administração pública vai contratar uma empresa para fazer uma determinada obra. E nessa contratação tem que ficar à disposição para as pessoas poderem analisar e verificar. Aí, digamos que a data da abertura da proposta seja daqui 30 dias, sei lá, dia 30 de outubro, vamos colocar assim, a abertura. Então, tem que ter lá no edital a data, a hora, tudo direitinho. Aí as empresas vão apresentar as suas propostas. Primeiro, nós já falamos lá para projetos e vale o mesmo para a obra, que na Lei 8666 se abre primeiro o envelope da habilitação, que é onde contém todos os documentos, se é balanço, a qualificação técnica profissional, técnica operacional, né? As certidões todas estão lá nesse envelope de habilitação. Depois, entre as habilitadas, vai se verificar o menor preço. Aqui no estado do Paraná, por força da Lei 15.608, primeiro nós abrimos o envelope dos preços, das ofertas, das propostas. Então, nós fazemos uma classificação das 3 melhores propostas. Aí sim, com base nessa, nós abrimos os outros envelopes, só dessas 3 melhores classificadas, certo? Lembrando sempre que se houver uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela terá direito a cobrir o valor se ela estiver dentro daquele empate ficto que nós chamamos, que é os 10%. Então, ela tem que ter ofertado apenas 10% a mais que a primeira colocada. Mas isso também vocês vão ver mais lá para frente com profundidade, eu não vou entrar no mérito hoje. Então, verificou-se lá que ganhou a empresa X. Se faz um outro procedimento, se encaminha, né, a comissão de licitação vai lavrar uma ata falando das classificadas, das habilitadas, certo? E aí, declara uma vencedora. Esta ata, este parecer da comissão, vai ser publicado no Diário Oficial e fica 5 dias aguardando para ver se alguma empresa que se sinta prejudicada pode ingressar com algum recurso. Se não houver ninguém que queira recorrer daquela decisão, se encaminha para o jurídico verificar todo o procedimento até aquele momento. Aí o setor jurídico vai olhar tudo e vai fazer um parecer, dizendo se aquela licitação está correta e se dá para encaminhar para homologação. Quem homologa é a mesma autoridade que autoriza. Então, se foi o secretário que autorizou, agora nós temos uma pequena diferença, né? Porque o nosso governador, ele autoriza a despesa. Então, se for uma despesa maior que 250 mil para as secretarias e autarquias de uma maneira geral e acima de 1 milhão para a Secretaria da Saúde, nesse caso, quem vai autorizar
a licitação são essas pessoas. E o governador autoriza só a despesa. Então, antes nós mandávamos para o governador homologar, porque ele autorizava a licitação. Agora ele autoriza apenas a despesa, então não volta para ele homologar. Então, quem homologa? A autoridade competente que autorizou a licitação é aquela que vai homologar. Quando ele homologa, ele diz que está tudo certo. Até agora, todo o procedimento está correto. Eu homologo e adjudico o objeto para a empresa vencedora, a empresa X, que ganhou. Então, esse é o momento. Daí, depois que há essa homologação, se publica de novo a homologação. Certo? Então, esse é o procedimento de licitação. Recebimento das propostas, abertura, né? Publicação do resultado, parecer de homologação e a adjudicação. Homologação e adjudicação. Existe um meio de nós licitarmos de uma maneira mais econômica e rápida para a administração, que é o sistema de registro de preços. É um procedimento em que várias licitações referentes a objetos semelhantes são substituídas por uma única licitação. A previsão do sistema de registro de preços está no inciso 2 do artigo 15 da 8666, e no 23 da Lei Estadual 15.608. O que é feito nesse procedimento? É feita uma licitação, onde os preços da proposta selecionada serão registrados e mantidos pelo período previsto no edital, nunca superior a 1 ano, e a administração vai contratando de acordo com a sua conveniência. Nós tivemos algumas boas experiências com registro de preços para obras no estado do Paraná. Foi pioneiro, inclusive, no Brasil. Ninguém havia feito ainda registro de preços para obras. E como a CEOP, que foi extinta, tinha uma tabela de preços lá de serviços, enfim, o primeiro registro de preços que nós fizemos para obras foi para reformas, reparos de escolas da rede pública estadual. Então, foi feito, quem tem a competência para fazer registros de preços no estado do Paraná é a Secretaria da Administração, certo? Então, as empresas se dirigem até lá, solicitam que seja feito, e aí ela organiza tudo e realiza a licitação. Então, foi feito para reparos, foi feito para bibliotecas cidadãs e foi feita para quadras. Então, a empresa, com base naquela tabela, ela não vai dar o menor preço, ela vai dar o maior desconto. Então, se há um preço para colocação de janela, por exemplo, eu não tenho nem ideia de quanto seja, mas digamos que fosse 10, a empresa vai dar 17%, 14%, 11% de desconto, então, em todos os itens. Então, fica muito vantajoso para a administração. Pensem quantas escolas nós temos no estado do Paraná. Essa licitação, esse registro de preço foi feito por lotes, por regionais, justamente para pulverizar, propiciar que mais empresas participassem, né, e que fomentasse o desenvolvimento regional, já pensando de uma maneira sustentável. E deu muito certo. Então, o que aconteceu? Várias empresas em cada lote de uma regional se habilitavam para fazer reparos. Então, todos os serviços que estavam registrados, os preços registrados eram com base nessa tabela. Então, tinham serviços, produtos e tudo mais, certo? Então, é possível o registro de preços para obras, sim, né? É uma tentativa que foi feita e teve muito sucesso e tem sido repetida com sucesso, inclusive despertou interesse de outros estados para fazerem registro de preço para obras. Então, é uma sistemática muito interessante e que dá bons resultados, né? Então, é realizada a licitação, os preços são mantidos por 1 ano. Cada vez que a administração precisa fazer uma reforma, por exemplo, vai lá e faz só o contrato, sem necessitar de fazer uma nova licitação a cada vez. Então, é possível a realização de obras pelo sistema de registro de preços, desde que haja um objeto que comporte definição precisa e clara,
que possibilite a formulação de proposta de contratação apenas futura e eventual, desde que trate de obra e serviço rotineiros com demanda futura e imprevisível. Reunidas estas condições ou requisitos, quais sejam, a demanda que se repete ao longo do exercício, a imprevisibilidade do consumo e da quantidade demandada e o caráter divisível do objeto, o sistema de registro de preços poderá e mesmo deverá ser utilizado, né? Então, isso é uma condição que é muito interessante e uma proposta que foi bem aceita, que não há dúvidas do sucesso com relação ao registro de preço. Porque, vejam, hoje a gente faz o registro de preço, registra-se esse preço e fica por um ano valendo. Então, a administração vai contratando, fazendo, desde que haja essa repetitividade. E eu não possa saber tudo hoje. Então, se faz um empenho estimado do quanto vai se gastar, se verifica a quantidade necessária para essas contratações. Quando houver, então, a necessidade e possibilidade de realizar obras nas condições que nós mencionamos, o órgão interessado deverá procurar a CEIU e a Paraná Edificações, visto que há, através do artigo 1º do Decreto 7.856, de 2013, o governador transferiu para a Paraná Edificações a competência para a gestão do sistema de registro de preços para a contratação de obras e serviços de engenharia para os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias e as fundações públicas do Estado do Paraná. Então, lembram que eu falei há pouco para vocês que a competência para fazer registro de preços é da Secretaria da Administração. Mas, neste caso, por ser da expertise da Paraná Edificações esse tipo de trabalho, o governador excepcionalizou, transferindo a competência, então, para Paraná Edificações no momento de fazer o sistema de registro de preços. Então, é bastante interessante. Espero que vocês tenham entendido a lógica. Aqui não se dá o menor preço, mas se dá o maior desconto em cima de uma relação de serviços e produtos que podem ser utilizados em demandas repetitivas, como é o caso que eu acabei de falar dos reparos nas escolas. Então, o reparo vai ser sempre reparo, troca de uma porta, de uma janela, troca de piso, de telhado, enfim, e o valor desses produtos e serviços, certo? Então, foi uma proposta que deu muito certo. Contratação de obras de engenharia. Então, depois que foi homologada a licitação, adjudicado o objeto para licitante e vencedora, o setor de contratos deverá elaborar, com base na minuta constante como anexo do edital, o contrato administrativo com o nome da empresa adjudicatária, seu endereço e demais informações e o valor da proposta vencedora. Gente, eu quero ressaltar aqui. Quando nós fazemos um edital, no edital, nós já colocamos a minuta. Lembram? Na aula passada eu falei sobre isso. O que continha no edital? A minuta do contrato. Então, nesse caso, nós não podemos inovar no momento da contratação. Eu tive aí umas experiências em que, no momento do edital, lá o contrato, a minuta do contrato que está no edital é de uma maneira, e aí no momento que se vai formalizar o contrato, se quer alterar o objeto, acrescentar coisas, retirar outras, não pode. Tem que ficar bem claro isso, não é possível. A mesma minuta que está lá acarreada nos autos, que está lá dentro do edital de licitação, é a que vai ter que ser assinada depois. Então, qual é o momento crucial? Elementos técnicos. Quando vocês forem elaborar os elementos técnicos, é que deve se pensar com bastante cuidado, critério, o que se quer com aquela licitação. Se definir de maneira clara, precisa, inequívoca o objeto da licitação, porque depois não pode mudar, né? Então, se num dado momento eu tinha pedido X, lá no meu contrato, eu não posso exigir que a empresa faça 2x, não é? Enfim, então tem que ficar bem claro isso. O contrato, ele tem que ter a cópia fiel, o retrato fiel do que estava no edital.
O edital faz lei entre as partes. No momento em que é lançado um edital e que a outra parte adere a ele, respondendo para aquelas situações que estão contidas no edital, nós não podemos, não há que se falar, então, em alterar, em inovar no momento da contratação, certo? As mesmas bases que estavam lá no edital tem que conter agora. Então, no contrato vai se colocar nome, endereço, CNPJ da empresa, seu responsável técnico com o seu registro, o responsável pela empresa, né, o representante legal da empresa, também com o seu CPF, tudo direitinho, né? Sempre lembrando a vocês que serão fiscais, que estarão do outro lado, né, do nosso trabalho, que a empresa sempre tem que manter atualizados os seus dados, o seu endereço. Essa semana aconteceu conosco, de mandar um e-mail para uma empresa chamando-a para assinar o contrato. O e-mail estava no timbre, na folha que a empresa protocolou a sua proposta. A empresa não vinha. Aí a própria empresa ligou e disse: vocês não vão me chamar para assinar o contrato? Nós já mandamos o e-mail. Ah, não, mas meu e-mail mudou. Mas nós não podemos adivinhar. Então, assim, sempre que vocês puderem passar essas informações para as empresas que vão ter contato com vocês, que elas devem manter as mesmas informações para que a gente possa entrar em contato com elas, né? Então, isso é bem importante. O empenho do recurso. Né? Os autos do processo licitatório deverão ser encaminhados ao setor financeiro do órgão para o devido empenho, que procederá de forma similar ao empenho para a contratação de projetos. Eu recebi um questionamento essa semana de uma colega aí nossa do curso, que ela disse que uma empresa não recebeu do Estado, que o Estado ficou sem pagar e que como que isso podia acontecer. Não pode acontecer. Teoricamente, não se pode assinar um contrato sem antes ter o prévio empenho. O que é o empenho? É a separação. Lembram da documentação orçamentário-financeira que eu falei? Declaração da adequação da despesa, declaração de disponibilidade financeira, movimentação de crédito orçamentário, como eu já falei na outra aula, se o dinheiro é de outra secretaria ou de outra autarquia, né? Tem que fazer a movimentação. E aí o devido empenho. O empenho é a transferência desse valor já para o CNPJ da empresa que está realizando. Então, teoricamente, teria que ter o dinheiro para pagar. Por vezes, a empresa não apresenta as mesmas condições que foram exigidas no edital. E nós já vamos ver isso a seguir. Para ela poder faturar, para ela poder receber, a empresa tem que ter as mesmas exigências no momento inicial, lá quando ela fez a sua proposta e protocolou o seu envelope de habilitação. Então, o empenho vai ter que ser feito antes da gente fazer o contrato, porque no contrato já vem o número do empenho. Para que uma empresa possa assinar o contrato, ela tem que apresentar uma garantia de que ela vai executar esse contrato. E antes dela vir assinar, então, ela precisa apresentar essa garantia. Ela vai apresentar uma garantia nas seguintes modalidades: caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, fiança bancária e seguro-garantia. Nós falamos bem sobre isso na aula anterior, lembram-se disso? Nós citamos cada um desses fatores. A elaboração do contrato. Quem vai fazer o contrato é o setor competente da secretaria. Então, lá na CEIU tem o setor de licitações, convênios e contratos. Na Paraná Edificações também tem o seu setor lá de licitações. Cada órgão tem o seu. Então, esse setor é que vai fazer todo o procedimento licitatório, o contrato, e encaminha para o jurídico, para que o jurídico analise, faça um cotejo entre a legislação vigente, as condições do edital e o disposto no contrato. Aí, depois desta análise que o jurídico faz da legalidade do contrato, esse contrato é encaminhado para o secretário ou para o diretor-geral para que ele possa assinar, certo? Então, antes da assinatura, a empresa recolhe a garantia. Ela tem que se dirigir ao financeiro, ao setor financeiro do órgão, no caso da Paraná Edificações, né?
Lá ela vai apresentar a modalidade de garantia que ela escolheu, ou se ela fez um depósito em dinheiro, é o mais difícil, né? Hoje em dia as empresas não deixam um capital grande assim, imobilizado, porque às vezes o valor da licitação é grande, proporcionalmente o da caução também não vai ser muito pequeno, ou da garantia da execução. Então, a empresa prefere um seguro garantia ou uma caução fiança, mais caução fiança do que seguro, porque eu já expliquei na aula anterior a diferença das duas, né? No caso do seguro, a seguradora vai fazer uma varredura na empresa para ver as condições e tudo mais. E na caução, não. A empresa paga por essa caução, tá certo? Então, aí é feita a elaboração do contrato e vai ser analisado pelo jurídico, é assinado pelo representante legal da empresa e do órgão, né, que está fazendo a devida licitação. A empresa daí, nesse momento, vai apresentar um cronograma físico-financeiro, né, nos moldes que estão lá no site, como eu falei para vocês. Esse cronograma é submetido à análise e aprovação do fiscal do contrato e passa a ser parte integrante do contrato. Ele serve como referência do planejamento específico da obra. Serão fornecidos, então, pelo órgão contratante, podendo a contratada adequá-los. Então, lá nos nossos, na última coluna, a empresa sempre tem que deixar 11% do valor total a receber. É o que está lá nas nossas condições gerais de contrato e também no edital. O órgão contratante poderá determinar alterações motivadas no cronograma mediante autorização expressa de sua autoridade competente. Essa aprovação será de responsabilidade do fiscal, conforme nós já falamos anteriormente. Então, vejam, às vezes foi apresentado um determinado cronograma físico-financeiro, dizendo que uma determinada parcela da obra deveria estar pronta com 60 dias. Lembram que nós vimos que o cronograma tem que ser fatiadinho em parcelas de cada 30 dias? Então, digamos que a empresa, ou algum motivo, né, naquele dado momento lá, não deu para realizar aquele serviço, se readequa, se modifica o cronograma físico-financeiro para que possa caminhar direitinho, né? Se nós fazemos um cronograma, se ele faz parte do contrato, é para que ele seja cumprido, não é para bonitinho. Então, se a empresa atrasa na sua parcela X que ela tinha que cumprir, ela vai ser multada. Né? Então, se a alteração desse cronograma não foi ensejada pela empresa, por algum motivo causado por ela, ela não vai ter que ser penalizada. Se faz a readequação, o fiscal justifica, dá a sua anuência, e aí nós fazemos um termo aditivo que nós já vamos falar mais sobre ele, alterando então aquelas condições ali do cronograma, do que vai ser feito. Então, vocês no exercício que terão que fazer, vão ter que apresentar um cronograma físico-financeiro readequado, né? Nós vimos que, além da comprovação de recolhimento da garantia de execução do contrato, a licitante vencedora do certame deverá, no ato da assinatura, então, apresentar uma comprovação das condições de habilitação do edital, as quais deverão ser mantidas durante a vigência do contrato e a certidão de registro com visto do CREA ou do CAL, conforme o caso, né? Então, vai ter que estar ali no momento da assinatura do contrato. Vejam, se no edital eles pedem certidão negativa de débito previdenciário, de tributos federais, estaduais, municipais, a certidão negativa de débitos trabalhistas, né? O FGTS, enfim, foram condições exigidas no edital. No momento da assinatura do contrato, serão todas revistas. Se porventura alguma dessas condicionantes não estiver presente, a empresa não pode assinar o contrato. E aí tem toda uma série de penalizações que estão dispostas lá nas condições gerais de contratos. Após a assinatura os serviços serão liberados mediante uma ordem de serviço.
O contrato deverá ser assinado, então, pelo representante legal do órgão contratante e pelo representante legal da licitante, como nós já falamos anteriormente. Vai acontecer também a publicação do extrato do contrato. Então, foi feito tudo direitinho. O secretário, o diretor assinou, o dono da empresa ou o representante legal da empresa assinou. Agora nós publicamos. A administração tem o prazo até o 5º dia útil subsequente à data, né, daquele contrato para publicar. Digamos que tenha sido assinado hoje um contrato. Nós temos até o 5º dia útil do mês de outubro para poder publicar no Diário Oficial que esse contrato foi firmado, com valor, com o nome da empresa, tudo direitinho. Então, isso tem que ser feito, é exigência legal, né? Há também que se nomear um fiscal para o contrato desta obra. A direção do órgão, então, vai por meio de um ato administrativo, pode ser uma resolução, uma portaria, né, dependendo do órgão, e esse profissional tem que estar inscrito no CREA ou no CAL. E também haverá o recolhimento da RT e do RRT de fiscalização. Nós já vimos que foi recolhido do projetista, agora também aqui no caso de fiscalização de obra. A função do fiscal é uma das mais difíceis, ao meu ver, né? Porque o fiscal fica na ponta do processo. É ele, o liame, que faz essa ligação entre a administração e o particular que está construindo. Então, ele tem toda a responsabilidade. O fiscal, ele representa os olhos da administração naquele empreendimento. Então, o fiscal deve zelar com todo cuidado, com toda atenção do processo licitatório, do processo de execução da obra como um todo, né? Verificando a qualidade dos materiais, a medição, porque em última instância é ele que vai dizer para o ordenador da despesa que ele pode pagar. O ordenador só vai ordenar a despesa, ordenar o pagamento para a empresa, se ele confiar no que está escrito lá pelo fiscal. Não é? Então, o fiscal deve zelar pelo prazo do contrato. Se ele está percebendo que a empresa não vai conseguir fazer essa demanda dentro do prazo que está lá disponibilizado no contrato, qual é a atitude do fiscal? Ele tem que, correndo, né, sem dúvida alguma, fazer um pedido até 30 dias antes do vencimento do contrato para que seja feita a alteração do prazo. Lembrem-se que nós temos 2 prazos, o prazo de execução e o prazo de vigência, que nós falamos na nossa última aula. O prazo de execução, então, se tiver que ser prorrogado, o de vigência vai ser prorrogado também, porque a vigência de um contrato é 180 dias após o término do prazo de execução. Então, sempre tem que ser feito o pedido com 30 dias antes do vencimento do contrato para que esteja dentro do prazo. Aí, normalmente, se coloca no cronograma uma coluna escrito aditivo em trâmite. Nós já vamos ver isso mais aqui para frente. Visitar o local da obra. É prudente que o fiscal e o representante da contratada, antes de iniciar a obra, façam essa reunião de partida. Lembra-se, nós falamos a mesma coisa no processo lá de contratação de projetos. Vai ter que ser feita uma ata que vai ser assinada pelo fiscal e pelo preposto lá da contratada também. Esse processo que aqui está dizendo deve ser enviado para o fiscal. Então, assim, foi assinado o contrato, foi publicado, o fiscal foi nomeado mediante uma portaria ou uma resolução, foi publicado isso também, né? E deve ser montada uma pasta com tudo isso, com o processo todo de licitação, ou então pelo menos com os elementos técnicos, com o contrato, etc. E entregue ao fiscal, para que ele saiba o que, como e de que maneira exigir da contratada. Então, é importante que se faça essa pasta e se encaminhe para o fiscal todo esse processo. Todos os elementos instrutores deverão, então, ser encaminhados a ele. Também vai ter que ser recolhida, como eu já falei, a RT ou RRT, certo?
tanto do que está fiscalizando, como daquele que vai ser o responsável técnico pela obra. Tanto a RT como o RRT são instrumentos públicos que conferem legitimidade e asseguram com fé pública a autoria e os limites da responsabilidade e participação técnica do profissional na atividade específica, além de comprovar a ciência por parte do CREA ou do CAL da fiscalização exercida. Como o fiscal que fiscaliza o objeto é do corpo efetivo de um órgão público, então deve possuir a RT ou RRT também pelo desempenho de cargo ou função técnica. O fiscal tem a obrigação de garantir a qualidade dos serviços, né? E a correta elaboração dos serviços. Jamais aceitar numa obra um material diverso do que consta na planilha. Porque dentro do processo licitatório nós temos o projeto e temos a planilha. E ali tem a designação, a especificidade dos materiais. O fiscal, ele vai pagar o que ele mediu. Se uma obra foi contratada pelo regime global, né, de pagamento dos preços, então há uma determinada conduta, né, para pagamento dos serviços para medição. Se de repente na planilha constava 300 metros de muro, mas só foram feitos 250, o fiscal vai ter que medir 250 e glosar o resto, porque não pode se pagar o que não foi feito. Às vezes há um equívoco, e o fiscal sempre deve levar em conta isso, o pagamento do que foi feito. Cabe a ele, então, agir e garantir que a obra seja feita de acordo com o projeto, com economia e observando as exigências ambientais. Viram porque eu disse para vocês que é muito árduo o trabalho do fiscal, porque ele tem que ver todas essas questões. E é ele que entra em embate com o representante da empresa, notificando. Gente, dentro da administração pública, existem todos os mecanismos necessários para que o fiscal seja protegido, né? Para que ele esteja protegido, não seja cobrado dele uma determinada atitude futura. Então, vejam, a obra está em atraso, notifica a empresa. O material está em desconformidade com o exigido, notifica a empresa, certo? Não deixem passar. Não esperem, os engenheiros e arquitetos têm que ter mais uma visão legalista do processo. Não achar que as coisas vão ser resolvidas, que eles falaram que verbalmente ficou acordado de se fazer a substituição, etc. Não! Escrevam tudo, anotem tudo, registrem tudo, para a própria segurança de vocês, para que depois não venha a empresa dizer, não, nunca me foi pedido para trocar, o fiscal deixou eu colocar isso. Como eu falei anteriormente, além da RT ou RRT de fiscalização, para que seja feita a assinatura da ordem de serviço, a contratada vai apresentar a RT ou RRT de quem é o responsável legal pela obra. Licença ambiental de instalação. Se foi exigida uma licença para aquela construção, né, para a instalação do empreendimento, então há que se fazer também a licença ambiental para a instalação agora da obra. Porque a prévia foi feita lá no momento do estudo de viabilidade, lá anteriormente, certo? Eu não vou falar sobre licença ambiental, porque vocês já tiveram essa disciplina anteriormente. Então, com esses elementos, o órgão licenciador vai emitir um parecer, enfim, se for necessária essa licença ambiental, certo? Alvará de construção, né? Então, para assinatura da ordem de serviço, a contratada também tem que apresentar o alvará de construção ou um comprovante de solicitação ao órgão que ela está, né, com os documentos, projetos necessários, no caso, para obras novas e ampliação. Isso não é necessário no caso dos reparos. Certificado de matrícula SEI. Antes da assinatura da ordem de serviço, a contratada deverá apresentar matrícula da obra ou serviço junto ao INSS. É a tal da matrícula SEI.
essa matrícula vai ser aberta para a obra, né? E tem que ser feita isso, a não ser salvo, exceto para obras de reparos e de pequeno valor, que não ultrapassem o valor de 20 vezes o limite máximo de contribuição do salário mínimo, do INSS. Então, vejam, o que é importante lembrar, a matrícula é para aquela obra. Gente, eu já escutei tanta história absurda que vocês não iam acreditar. Teve uma empresa que estava fazendo uma obra. Isso não tem a ver conosco, né? Mas eu fiquei sabendo da história. Então, a empresa estava fazendo uma obra. Houve a rescisão desse contrato dessa empresa. Uma outra empresa foi contratada imediatamente para continuar a obra. Essa segunda empresa não conseguiu abrir a matrícula SEI porque a primeira não tinha dado baixa ainda. Como houve a rescisão do contrato, ela estava com a maior má vontade do mundo. O que essa segunda empresa começou a fazer? Fazer os recolhimentos numa outra matrícula, de uma outra obra. Coisa totalmente absurda, gente. Isso não existe. Então, a matrícula é correspondente a cada obra. Não pode ser recolhido os tributos, enfim, para outra obra. Não pode de jeito nenhum. Então, os recolhimentos ao INSS deverão ser obrigatoriamente feitos na matrícula da obra, como uma instrução normativa do INSS, como nós já falamos. Então, se dá a autorização para o início da obra, né? Ela tem a empresa, após a assinatura da ordem de serviço, lá do contrato, 15 dias corridos para iniciar a obra. Né? As condições gerais de contrato diz que os serviços deverão ser iniciados no máximo 30 dias corridos após a assinatura da ordem de serviço. Então, 15 dias após a assinatura lá do contrato. O prazo de execução dos serviços terá início, então, a partir da assinatura da ordem de serviço e será igual ao que foi estipulado no cronograma físico-financeiro. Então, nós já falamos da importância do fiscal para fiscalizar e medir os serviços. Então, sempre ele vai ter que manter atualizadas essas informações. Medir é verificar as quantidades de serviços executados em cada etapa do contrato. Essas medições são efetuadas na data prevista da conclusão das parcelas, certo? Então, está lá no cronograma físico-financeiro as datas para atingimento daquelas parcelas. Então, o fiscal vai ter que se dirigir à obra e medir naquelas datas que estão ali estabelecidas para o cumprimento de cada etapa. Né? Aí, a contratada, igualzinho, gente, nós falamos lá para a contratação de projeto e para a contratação de obra também. É de responsabilidade da contratada a apresentação e protocolização da fatura e juntada da documentação pertinente. A contratada emitirá uma nota fiscal e respectiva fatura em 4 vias, capeadas pelo requerimento de pagamento, juntada dos documentos necessários e protocolizado no órgão contratante, o qual vai encaminhar para a fiscalização, que vai conferir e certificar a fatura. Vejam, de novo aqui eu volto a mencionar a importância que nós temos aqui da fiscalização. Né? É ela, a fiscalização, que vai verificar se o que está ali disposto, se exatamente foi feito ou não, se aquela fatura está correta ou não, se tem todas as condicionantes, todas as certidões necessárias. Aí sim, o fiscal vai certificar e encaminhar para que o ordenador da despesa pague, né, aqueles serviços que foram medidos e certificados. Então, é o ordenador da despesa que vai autorizar o pagamento. A responsabilidade é toda do ordenador. Então, se algo não estiver correto, se pagamentos foram liberados indevidamente, o ordenador de despesa responde perante o Tribunal de Contas por isso. Às vezes as contas não fecham por causa de ordenações mal feitas, né? E o pagamento vai ser feito da seguinte forma. O órgão contratante, após processar a fatura, encaminha ao órgão titular do crédito, se for o caso, quando o órgão contratante e o titular forem diferentes. Lembram que na aula passada nós falamos do termo de cooperação financeira para a movimentação do crédito orçamentário. E daí nós falamos sobre essa questão
do crédito estar no orçamento, estar no planejamento da Secretaria da Saúde. Mas quem vai fazer o hospital é a Prédio, Paraná Edificações. Então, haverá a movimentação do crédito orçamentário, certo? Mas para que haja a liberação do pagamento, se junta a documentação que eu acabei de falar para a fatura e encaminha-se para a CESA. Lá a CESA vai liberar o pagamento ou não, dependendo do entendimento e dos questionamentos. Depois, no passo número 2, nós teremos a data limite para a protocolização é até o dia 20 de cada mês. No caso de divergência entre planilha e medição ou falta de documentação, deve-se notificar a contratada para que regularize. Nós já falamos sobre isso. O prazo máximo para pagamento, também já conversamos, é de 30 dias. Se não for pago, cabe uma atualização, então, monetária, né, para que seja feita aí o pagamento correto para a empresa. Se a empresa não realizou os serviços dentro do que estava projetado no cronograma físico-financeiro, não fez, não conseguiu, atrasou, multa-se a empresa e não se faz o pagamento antes que ela pague a multa. Lá na aula passada nós falamos que se a empresa quiser e autorizar, nós podemos descontar o valor da multa do valor que ela tenha para receber naquela fatura, certo? Mas não se deve fazer o pagamento sem que esteja tudo certinho. Aí, depois que já terminou tudo, a empresa vai providenciar ligações de água e luz e vai ser concluída a medição. Gente, às vezes se faz um projeto, se faz um planejamento, mas as situações fáticas são outras e há necessidade de se fazer alterações nesse contrato. O contrato ele pode ser alterado, como nós já até comentamos sobre isso, via aditivo contratual. Jamais falem aditivar o contrato, pelo amor de Deus, não é gasolina aditivada, é aditamento, aditar o contrato, certo? De alterá-lo. Então é possível? Claro que é possível. Para melhor especificar o objeto, para melhor adequá-lo às necessidades atuais, certo? Então, podemos fazer aditivo. Se for uma reforma, um reparo, em até 50% sobre o valor do contrato poderá ser feita essa alteração. Se for uma obra nova, até 25%. Estou falando dos aditivos de valor. Então, eu estava lá, um exemplo, mudando o telhado. E estava pior o madeiramento do que eu esperava. Então, eu vou ter que fazer um aditivo. Isso vai depender de valor. Lembrando sempre, gente, que quando nós falarmos de valor, se for acima de 250 mil para todas as secretarias e autarquias, tem que ir para o governador autorizar. Se for mais de 1 milhão, se for até 1 milhão para o secretário de saúde, ele mesmo pode autorizar. Então, lembrando disso, aditivos de valor até 250 mil pode ser autorizados pelo secretário, certo? Se for aditivo de prazo, vejam, estava fazendo telhado, choveu demais naquele período. O aditivo pode ser feito de prazo, né? E se for para fazer uma readequação no cronograma físico-financeiro, não vou mudar o valor, nem vou aumentar o prazo, apenas mexer nas parcelas ali dentro. Posso fazer tudo via aditivo. Lembrando sempre que a contratada deve garantir a obra toda. Se eu vou aumentar o valor do contrato, eu vou ter que aumentar o valor da garantia. Se eu vou alterar o prazo, eu também vou ter que estender a minha garantia. Tá certo? Então, essas alterações podem sim ser feitas, essas alterações nos contratos, desde que estejam previstas lá na lei, né, as circunstâncias, como eu acabei de falar. Quando há o reajustamento de preços, que só é após um ano, né, que nós também já conversamos sobre isso, eu não vou repetir, é feito por simples apostila, anotação, não é feito aditivo no caso de reajustamento, porque nós não estamos repactuando nada, nós estamos tão somente atualizando o valor contratual, certo? Então, sempre lembrando que o aditivo vai ter o mesmo trâmite do contrato, autorização do secretário ou do diretor, publicação, certo? Então, as mesmas características, porque ele é um instrumento de alteração do contrato. E aí se está repactuando novamente. Bom, nós estamos
terminando a nossa disciplina. Foi um prazer ter estado com vocês. Eu agradeço a todas as mensagens carinhosas que me mandaram, né? Tem algumas alunas, alguns alunos que me deram algum retorno acerca do nosso trabalho aqui em conjunto, e eu quero agradecer a vocês, a audiência, né, que vocês tiveram paciência, obrigada, continuo à disposição de vocês, podem mandar as mensagens, fazer os seus comentários lá no fórum, que eu vou continuar respondendo. Com relação às atividades e alteração dos prazos, vocês devem conversar com os tutores. Não há problema algum para mim com relação a essas alterações, então, portanto, tem que ser um acordo feito com os tutores, tá certo? Desejo que vocês sejam muito felizes, que tenham aproveitado. Qualquer dúvida também coloco-me à disposição lá na Secretaria de Infraestrutura e Logística, se dirijam até lá, nós podemos trocar uma ideia mais de perto, né? E acerca desses temas todos. Que tudo dê certo para vocês, eu agradeço mais uma vez. Boa tarde.